Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA de número 45. Dando prosseguimento a esta série dedicada a leituras comentadas das meditações de Marco Aurélio, prosseguimos com o início do livro 5º da obra do Imperador Filósofo, contemplando neste vídeo os capítulos ou entradas de 3 a 5. A tradução de referência, que poderá ser lida aqui pela descrição, é aquela que está em domínio público, de Dona Virgínia de Castro e Almeida, e você pode, como sempre, acompanhar o que está sendo lido aqui embaixo. Muito bem, então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si, neste ponto, o início do livro 5º. 3. Considera-te digno de todas as palavras e ações que estejam em conformidade com a tua natureza. Nem persuasões, nem censuras, que porventura elas possam acarretar-te, devem induzir-te a evitá-las. Mas, pelo contrário, se ação ou palavra forem boas, não te julgues indigno delas. Outros lá têm as suas razões e obedecem ao seu impulso. Não te importes. Segue tu o teu caminho direito, obedecendo à tua própria natureza e à natureza comum. O rumo de ambas é o mesmo. Muito bem, aqui Marco Aurélio está opondo aquilo que a natureza prescreve ao ser humano, que são as virtudes, que são o agir e o falar bem, aos efeitos possíveis que as nossas ações e as nossas palavras podem ter sobre os nossos semelhantes. Dentre eles, a popularidade, a fama, a boa impressão. Então vejam só, o que ele está dizendo é o seguinte: entre causar uma boa impressão, entre atiçar a fama, entre atingir a popularidade e seguir a sua própria natureza, é necessário optar pela segunda opção, seguir a sua própria natureza. Agir bem e falar bem, não importando o que os outros pensarão das nossas palavras e das nossas ações. Considera-te digno de todas as palavras e ações que estejam em conformidade com a tua natureza. Nós já estamos acostumados a este modo de pensar estoico, segundo o qual existe um telos, existe um objetivo, existe uma finalidade para o ser humano, e o ser humano tem uma natureza que o obriga a certas coisas. Nós já vimos várias meditações que têm por tema justamente esses ofícios de ser humano, essas virtudes que devem ser praticadas. Então, quando você vai na direção do que é a sua própria natureza, em termos estoicos, você está cumprindo aquilo para o qual você veio ao mundo e você está necessariamente garantindo tanto uma espécie de tranquilidade quanto uma espécie de felicidade, não importando os efeitos que isso venha a ter tanto no mundo humano quanto no mundo natural. Você está cumprindo aquilo a que foi chamado a fazer, pelo qual foi chamado a fazer, e isso deve bastar, ou isso deveria bastar, pelo menos em teoria. Nem persuasões nem censuras que porventura elas possam acarretar-te devem induzir-te a evitá-las. Então, se for necessário dizer uma verdade dura, diga essa verdade dura, não importando o que os outros vão pensar do que você vai dizer. Se for necessário tomar uma atitude que talvez seja impopular ou mal compreendida, mas que esteja em conformidade com a natureza, que seja justa, que seja verídica, sincera, você não deve hesitar em tomar essa atitude. Porque você veio para fazer isso, e não para agradar aos outros, e não para fazer a sua própria felicidade depender dos outros, depender da opinião alheia, que é sempre oscilante, que é sempre flutuante. Mas, pelo contrário, você não pode se julgar indigno de fazer aquilo que a sua própria natureza obriga você a fazer. Mas, pelo contrário, se ação ou palavra forem boas, por que é que você vai se envergonhar delas? Por que é que você vai ficar pensando no que os outros podem imaginar delas? Né? Não te julgue indigno delas, não importando o que os outros pensem. Que a sua régua seja
a justiça, que a sua régua seja a moderação, qualquer outra virtude, e não a popularidade daquilo que você pode fazer. Porque muitas vezes essa régua da popularidade pode impedir você de fazer muitas coisas ou levar você a fazer coisas catastróficas, ruins. Os outros lá têm as suas razões e obedecem ao seu impulso. Aqui não é razões propriamente, embora eu goste muito desta formulação bem lusa dada por Dona Virgínia de Castro, os outros lá têm as suas razões e obedecem ao seu impulso, mas o termo que está sendo usado aqui, né, hegemonikon, quer dizer, os outros têm a sua própria mente diretora, os outros têm a cabeça deles, os outros pensam com a própria cabeça, e por mais que você se esforce por agradar a essas pessoas, se for essa a sua opção, que não é a melhor, elas sempre terão a independência de ir contra você, elas sempre terão a autonomia relativamente a você. Então por que você busca essa popularidade a todo preço? Ou por que você busca a concordância dos outros a todo preço? Por que a régua está fora e não dentro? Os outros têm a cabeça própria, os outros pensam com a própria cabeça, obedecem a inclinações que são próprias deles, né? E obedecem ao seu impulso, né? O termo aqui é hormé, importante, um termo central na filosofia estoica, quer dizer, agem como acham que devem agir. Isso não deve impedir você de tomar as atitudes corretas, nem de usar as palavras que você julgue as melhores. Não te importes, não ligues importância a isso. Segue tu o teu caminho, que você conhece, né? Direito, obedecendo à tua própria natureza e à natureza comum. Novamente nós vemos aqui a conjunção da natureza do ser humano com a natureza comum. A natureza do ser humano está inscrita nesta natureza comum. Aqui eu imagino que se trate da natureza de todos os seres humanos, mas é possível também estender isso para a natureza universal, porque tudo está encaixado, tudo está interligado. Você veio para cumprir a sua própria natureza, e essa própria natureza está inscrita em um plano muito maior. Quando você pensa isso, é muito mais fácil agir bem, mesmo de maneira impopular, ou mesmo de maneira que possa suscitar incompreensão, porque você se sente respaldado por um dever que está, por assim dizer, inscrito nas estrelas. O rumo de ambas é o mesmo. Então, ou guiando-se pela própria natureza, ou guiando-se pela natureza mais estendida, quiçá universal, você encontra o mesmo rumo, o mesmo caminho. Então siga o seu caminho, faça o seu dever, não importando o que os outros vão fazer. Belíssimo conselho, belíssima recomendação. 4. Caminho pela estrada que a natureza me indica. Marco Aurélio está trazendo muito a questão da natureza neste livro. Até que dou em terra e descanso, entregando o meu último suspiro ao elemento do qual diariamente me vem a respiração. Caindo sobre esse elemento do qual meu pai tirou a semente do meu ser, minha mãe o meu sangue, minha ama o leite que me sustentou, de onde há tantos anos tiro o meu alimento e me ampara enquanto o piso e dele abuso de tantas maneiras. Então, vou seguir o meu caminho, é o que diz Marco Aurélio, e há uma espécie de declaração de amor a dois elementos em especial. Nós sabemos que os gregos e os romanos acreditavam, digamos assim, em 4 ou 5 elementos, a depender do pensador: terra, ar, fogo e água, e às vezes éter, que seria um elemento incandescente de cor azulada que formaria o céu. O que Marco Aurélio está aqui a dizer é que ele vai seguir a própria natureza, ou pretende fazê-lo, até o fim dos seus dias, até o momento de exalar o seu último suspiro e de devolver ao ar, que foi tão generoso com ele, porque entrou e saiu pelas suas vias aéreas por toda a vida, e até finalmente repousar sobre a terra, essa terra que é evidentemente uma mãe, que é sempre acolhedora, benfazeja, nutriz, que nos dá o alimento, que nos dá sustentação, que nos permite viver aqui sobre este planeta, né, no meio do cosmos, na verdade numa periferia do cosmos, ao que parece, né? Caminho pela estrada que a natureza me indica, até que dou em terra e descanso, até o fim dos meus dias, entregando meu último suspiro ao elemento do qual diariamente me vem a respiração. Caindo sobre esse outro elemento, a terra,
do qual meu pai tirou a semente do meu ser, aqui é a ideia de uma intimidade muito grande entre funções corporais, carnais e a própria terra. Então, o sêmen seria uma doação da própria terra ao ser humano, assim como o leite materno, uma doação da própria terra ao ser humano, assim como o sangue, uma doação da própria terra ao ser humano, né? Minha mãe, o meu sangue, minha ama, o leite que me sustentou, de onde há tantos anos tira o meu alimento, reconhece aí a terra o que ela lhe deve, e nós devemos muito à terra, né? A este elemento incrível, impressionante, né? Que não pede nada de nós praticamente, e me ampara enquanto o piso e dele o abuso de tantas maneiras. Então aqui algo de ternura por esses dois elementos, e ele reconhece que esses dois elementos o acolherão quando chegarem os seus últimos dias, quando o fim dos seus dias chegar. E por fim, aqui a meditação de número 5, ou capítulo 5, que diz o seguinte: não há motivo para admirar a sutileza do teu espírito, seja, mas há muitas outras qualidades das quais não pode dizer, não sou delas dotado. Demonstra, pois, quais são essas que dependem só de ti: sinceridade, seriedade, atividade, austeridade, resignação, moderação nos desejos, benevolência, liberdade, simplicidade, magnanimidade. Vês como podes, desde já, mostrar tantas qualidades para cuja falta não tens a desculpa da inaptidão ou da incapacidade, e abaixo das quais te conservas, no entanto, por tua vontade? Será a tua inaptidão natural que te obriga a murmurar, a levar a vida de moleza, a lisonjear, a acusar o teu corpo, a querer agradar, a enfatuar-se, a perturbar a alma de tantas maneiras? Não, pelos deuses. E há já muito que poderias ter-te desembaraçado de tais defeitos. Mas, se puderem talvez acusar-te de indolência ou de falta de perspicácia, é preciso vigiares também esse defeito, sem o desprezares e nem nele te comprazeres. Muito bem. Então aqui Marco Aurélio novamente está colocando diante de si mesmo uma opinião alheia. Nós não sabemos exatamente o que teria acontecido neste dia para motivar esta meditação, mas há uma opinião alheia colocada aqui. E, muito provavelmente, ele está pensando em algo que sucedeu no seu dia, ou que tem sucedido nos dias que antecedem a nota, pessoas que não estão reconhecendo a sua própria inteligência, pessoas que não estão reconhecendo a sua própria perspicácia. E ele vai pensar, bom, isso depende deles, não exatamente de mim, mas isso não é o que é mais importante, porque a inteligência é algo que, de certa maneira, é um dom, não é algo próprio de todos, né? A grande inteligência. Inteligentes todos nós somos, agora, absurdamente inteligentes, poucos o são. Então, não há motivos para admirar a sutileza do teu espírito, a tua perspicácia, a tua agudeza, né? Talvez aquilo que Pascal chamasse de espírito de fineza. Seja, então não estão admirando a sua perspicácia, a sua sagacidade, tudo bem, seja. Mas há outras coisas mais importantes. Por quê? Para a filosofia antiga, não importa tanto a potência da inteligência, e sim uma inteligência que seja levada ao cultivo interior, à obtenção de certos objetivos interiores, a bens morais, né, por assim dizer. Então é uma inteligência ligada a bem agir, a bem falar, a bem viver, e não simplesmente uma inteligência potente, analítica, enfim, capaz de proezas que o comum dos mortais olha com, enfim, com um espírito embasbacado, né? Então, mas há muitas outras qualidades das quais não pode dizer, não sou delas dotado. Então ele reconhece potencialidades dentro de si. Então eu tenho essas potencialidades, eu posso ser coisas melhores. E essas coisas serão mais claras aos olhos dos meus concidadãos. Demonstra, pois, quais são essas que dependem só de ti, e só dependem de ti, né? Então o prêmio para a sua inteligência vem dos outros. Agora, estas qualidades são qualidades interiores. Sinceridade, seriedade, atividade, austeridade, resignação,
moderação nos desejos, benevolência, liberdade, simplicidade, magnanimidade. Você pode ser todas essas coisas, basta se empenhar por elas, e isso não terá nenhuma relação com o que os outros vão pensar de você. Vês como podes desde já mostrar tantas qualidades para cuja falta não tens a desculpa da inaptidão. Ele reconhece em si que tem essas qualidades em potencial, né? Mas por que é que não as demonstra? Por que é que não as exercita? Por que não age com elas? Ou por que elas estão faltando na sua vida, né? Ou da incapacidade, e abaixo das quais te conservas, no entanto, por tua vontade? Basta uma vontade férrea para praticar essas virtudes. Será a tua inaptidão natural que te obriga a murmurar, a levar a vida de moleza? Então não apenas ele não está fazendo uso daquelas boas qualidades, mas veja, está se recriminando por estar reclamando demais, fofocando, levar uma vida de moleza, a lisonjear, elogiar os outros sem a menor necessidade, a acusar o teu corpo. Aceitar o próprio corpo era importante, né, para Marco Aurélio. A querer agradar, não é necessário querer agradar. Como nós vimos na entrada número 3, é a natureza própria que o indivíduo deve buscar levar a termo, e não, enfim, o aplauso do outro, e não a simpatia do outro, a enfatuar-se, envaidecer-se, tornar-se fátuo e vão, vazio por causa disso, a perturbar a alma de tantas maneiras. Por que você busca tantos tipos de perturbações, Marco Aurélio, se você tem dentro de si o potencial de realizar-se enquanto ser humano? Não pelos deuses, aí fiquem longe de mim essas coisas todas. Eu não sou por natureza incapaz de fazer o melhor, né? E haja muito que poderias ter te desembaraçado de tais defeitos, se tivesse esforçado mais, se fosse mais atilado no seu esforço. E aqui ele coloca uma nota final: mas se puderem talvez acusar-te de indolência ou de falta de perspicácia, então se os outros trouxerem algo para você do ponto de vista de uma construção que você possa fazer, se fizerem críticas construtivas, se disserem, olha, Marco Aurélio, falta isto, falta aquilo, você pode vigiar isso também, né? É preciso vigiar também esse defeito, se parecer que você está lento ou sem perspicácia, né? Sem o desprezares, nem nele te comprazeres. Então, os outros também podem apontar defeitos nossos, e nós não devemos, quando os outros o fazem com honestidade, nem encarar isso de má vontade e nem fingir que esses defeitos na verdade são qualidades nossas, são virtudes. Não devemos nos orgulhar dos nossos defeitos. Então, muito bem, tivemos aqui 3 meditações do livro 5º, lidando bastante com a ideia de cumprir a sua própria natureza, não importando o que os outros venham a nos dizer, a opinião que eles venham a ter de nós. Nós continuaremos com o PL MMA, o projeto de leitura das meditações de Marco Aurélio, nos próximos vídeos. Um abraço, até a próxima. Tchau!